Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo sobre eletromagnetismo aplicado. Hoje estaremos vendo, afinal, o que é e onde se aplica a corrente de deslocamento. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sino para que você seja notificado quando novos vídeos forem lançados pelo canal. Obrigado. Os objetivos desse vídeo são descrever o modelo de propagação da onda eletromagnética no vácuo, descrever o modelo de propagação da onda eletromagnética nos meios dissipativos e apresentar uma razão pela qual esse conceito de onda eletromagnética ou corrente de deslocamento demorou tanto a ser descoberto. Veremos os seguintes assuntos: a corrente de deslocamento, a propagação da onda eletromagnética no vácuo, a propagação da onda eletromagnética nos meios dissipativos e por que demorou tanto. Deixe seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Isso fortalece o canal. Muito obrigado. A corrente de deslocamento. A grande, fabulosa, estupenda e inestimável contribuição de Maxwell, como já vimos nos vídeos anteriores sobre a lei de Maxwell, foi a corrente de deslocamento. O rotacional de H, do campo magnético, é igual a uma densidade de corrente de condução e uma densidade de corrente de deslocamento. O segundo termo, densidade de corrente de deslocamento, ou J de deslocamento, foi a contribuição de Maxwell, entre outras. Podemos agora também trabalhar com correntes. Nesse caso, a integral de percurso fechado HDL é a corrente de condução mais a corrente de deslocamento. Temos agora, então, dois tipos de corrente: deslocamento e condução. Vamos ver as correntes que estamos agora acostumados. Primeiro, a densidade de corrente de condução, aquela dos condutores, lei de Ohm, como está mostrada na figura. A densidade de corrente de convecção, carga se deslocando, como na nuvem, por exemplo. E agora uma densidade de corrente de deslocamento, dρ de D, dρ de T. Esse dρ de T é a taxa de variação no tempo, onde D é o vetor de deslocamento, ou densidade de fluxo elétrico. A densidade de corrente de deslocamento representa, então, um novo tipo de corrente, a corrente de deslocamento. Essa corrente pode se propagar até mesmo em dielétricos isolantes. Na verdade, ela pode se propagar até mesmo no vácuo absoluto. E ela só existe quando temos campos eletromagnéticos variantes no tempo. Sim, como você já percebeu, estamos falando da onda eletromagnética. Veja como ficam as equações de Maxwell, agora com a contribuição de Maxwell na lei circuital de Ampère. Temos o termo densidade de corrente de deslocamento, JD, ou corrente de deslocamento, ID. É uma corrente, dρ de D, dρ de T. Nós podemos fazer a relação εE para D, onde E é campo elétrico e epsilon a permissividade do meio, e nós temos a taxa de variação no tempo, dρ de T. Então, JD só existe se o campo elétrico variar no tempo. Um campo elétrico constante, nós não teremos corrente de deslocamento. Aí está a lei circuital de Ampère, expressada em função de H, que é o campo magnético, e E, que é o campo elétrico. Sigma E, onde sigma é a condutividade do material, percorre essa corrente de condução. E epsilon é a permissividade do dielétrico. Esse primeiro termo, como foi dito, é a corrente dos condutores, o igual a RI, a lei de Ohm. Este termo é a onda eletromagnética, que se propaga em qualquer material, até mesmo no vácuo. Vejamos então como é a propagação da onda eletromagnética numa condição muito específica, o vácuo. Sim, é uma consideração teórica, mas vai nos dar a base, os fundamentos, para nós compreendermos e aplicá-los em materiais mais próximos da engenharia, da parte técnica. Temos as equações de Maxwell, nesse caso, divergente de B igual a zero, divergente de E igual a zero. É uma região sem cargas, com condutividade igual a zero. Rotacional de H, ε0E, dρ de E, dρ de T. Rotacional de E menos μ0, dρ de T de H. Então, nós substituímos B por μ0H. Rotacional de H, que se nós considerarmos um campo elétrico senoidal, uma componente em X, e trabalhando com fasor, nós vamos ter agora três equações. O rotacional de E de S, nosso fasor, é J ômega μ0H de S. Nós sabemos que a taxa de variação no tempo em fasor
transforma-se no produto J ômega. J é raiz quadrada de menos 1 e ômega é igual a 2 vezes π vezes f. Observe agora a dependência da frequência. Continuamos tendo divergente de H e divergente de E, ambos iguais a zero. Aplicando o rotacional na primeira equação, nós obtemos a equação vetorial de Helmholtz, onde nós temos que K0 é o número de onda no espaço livre, dado por ômega, que multiplica raiz quadrada de μ0 é zero. Nós estamos trabalhando com os termos μ0 é zero, porque estamos trabalhando no vácuo. Uma possível solução, sim, estamos simplificando um pouco, seria um campo elétrico variante no tempo, dado por EX0, que seria seu valor máximo, uma variação cossenoidal, ômega-t, dependendo da frequência, K0z. Estamos falando também de uma velocidade de propagação. Para o caso da onda plana no vácuo, nós temos que a velocidade de propagação é c, cerca de 300 mil km por segundo. O campo magnético agora tem um componente em Y. Então, observe, campo elétrico, componente em X, nós definimos. Isso leva a que o campo magnético tenha componente em Y, e dado pelo valor mostrado na figura. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like. Ajude a divulgar o canal e o conhecimento em nosso próprio idioma. Esse vídeo só é encaminhado pelo algoritmo do Google com a sua contribuição. Basta você clicar no like. Só isso. Obrigado. Aí está a figura completa. Em vermelho, na direção X, ao longo do eixo X, nós temos o campo elétrico se deslocando. Em azul, o campo magnético, na direção do eixo Y, nós temos a variação do campo magnético. Ambos se propagam na direção do eixo Z, para baixo da figura, digamos assim. Campo elétrico no eixo X, campo magnético no eixo Y. Então, eles são ortogonais no espaço, mas eles estão em fase no tempo. É uma representação. O desenho está fora de escala, como veremos mais tarde. O produto vetorial ERMS-HRMS é denominado vetor de Pontes, expresso em watt por metro quadrado. Sim, uma densidade de potência. Potência em watt, metro quadrado, que é área. Então, temos potência por unidade de área. Uma interpretação do vetor de Ponte, uma densidade de potência instantânea. Nós vamos representar esse vetor de Ponte pelo símbolo S. A direção de S indica a direção do fluxo de potência, a direção da energia, para onde a energia se propaga. Para nós, na área de telecomunicações, é fundamental sabermos para onde a direção que a onda se propaga, no caso de apontamento de antenas e outros detalhes de captação de sinal. Para campos senoidais, considerando-se o vácuo e X e HY, os nossos vetores magnéticos e elétricos, nossos campos, nós temos que a densidade de potência média no tempo é dado por meio de x0 de pico ao quadrado sobre νi0, onde νi0 é a impedância característica no vácuo. Observe que interessante a semelhança com circuitos elétricos, onde você teria V tensão dividido por I corrente, seria impedância. Aqui também, é óbvio, é o mesmo parâmetro, o mesmo padrão, é a mesma relação. Nós temos campo elétrico dividido por campo magnético, nós vamos obter ohms, na verdade um valor conhecido, 120 piohms, cerca de 377 ohms. Então, no vácuo, a relação entre o valor do campo elétrico e do campo magnético é de cerca de 377 ohms. Por isso que nós mostramos que o gráfico está fora de escala. O valor do campo magnético, o valor absoluto, o número, é 377 vezes menor do que o do campo elétrico. Veremos agora a propagação da onda eletromagnética dos meios dissipativos. Nós agora vamos ter o termo σE, uma perda ômica, uma perda em Joule, dissipação de calor, dissipação térmica, componentes quando são componentes elétricos submetidos à corrente, condutores quando passa a corrente, se aquecem. Então nós temos rotacional de E igual a menos J ômega μe, e rotacional de H é σE mais J ômega εe. O primeiro termo σE, corrente de condução. O segundo termo J ômega εe, corrente de deslocamento. Uma possível solução
está mostrada na figura, onde nós temos um valor de pico x0, uma exponencial decrescente E elevado a menos alfa z, z é a distância percorrida, um cosseno de ômega t menos beta z. É x, valor de pico máximo de referência. A exponencial decrescente, uma constante de atenuação, de decaimento do sinal, uma variação cossenoidal, a frequência angular, dependendo da frequência f em Hz, e uma constante de fase. Isso é uma onda plana. Se nós traçarmos a equação mostrada, nós teremos a linha azul. O sinal senoidal, conforme vai se propagando, vai tendo a sua amplitude reduzida. A frequência permanece constante. Nós temos a redução da amplitude do sinal. Está havendo perdas no sinal. Lembra da potência Ohm, potência Joule, ou dissipação térmica? A potência é perdida na forma de calor? É a mesma coisa, conforme a onda se propaga nesse material que tem um valor de condução, uma condutividade maior do que zero, nós temos o quê? Que a onda vai diminuindo. A condutividade, quanto mais alta, teremos o condutor mais elevado. Nesse caso, a onda, se incidisse de fora do condutor, seria refletida totalmente. Aí mostra a onda sendo atenuada. A linha pontilhada vermelha não existe fisicamente. Está mostrada apenas para você ter uma representação da redução ou do sinal de decaimento, uma exponencial decrescente. É elevado a menos alfa z. Esse parâmetro alfa, ele é função da condutividade do meio, permeabilidade constante elétrica e da frequência de operação. Quando, por exemplo, uma onda eletromagnética atinge uma montanha de granito, a onda tende a continuar na mesma direção. Esse material isolante, ele não vai atenuar a onda vai passar por ele. Lembra do vácuo? Claro que o granito não é vácuo, mas estamos considerando uma condutividade bastante baixa. Nesse caso, a onda vai passando pelo granito. É chamada atenuação por absorção. Se a montanha, se durante a noite, durante o dia chove ou orvalho, agora essa mistura de sais e água, que é uma substância bastante condutora, vai refletir a onda. A onda não consegue penetrar na montanha, ela é refletida. A direção de propagação é alterada. É um mecanismo pouco confiável de telecomunicações, que na prática varia profundamente com a variação atmosférica, de chuva ou seco. Vamos agora ver um exemplo. Vamos considerar uma onda eletromagnética na frequência de 2,4 GHz. Sim, a nossa conhecida Wi-Fi. E propagando em água doce. Nessas condições, o valor de alfa, considerando o material, meio, água doce e a frequência, o valor de alfa é de 19,9 Népер por metro. Podemos transformar para dB e teremos menos 172,8 dB por metro para esse material. A cada metro que a onda se propaga, ela é atenuada de 172,8 dB. Significa se você tiver um aquário com 50 centímetros de largura, ou seja, se a onda se propagar nessa frequência, numa água doce, por 50 centímetros, nós vamos ter uma atenuação de cerca de 86,4 dB, o que equivale a cerca de 209 metros em espaço livre. Cuidado com os aquários. E a profundidade pericular? Você já escutou falar desse parâmetro? Como é que ele se aplica? Na área elétrica, ele é extremamente importante. Na área de linhas de transmissão, é fundamental conhecer, saber como calcular esse valor. E afinal, por que demorou tanto para se descobrir as ondas eletromagnéticas? Existia a teoria de circuitos. Se entendia o comportamento de resistores, capacitores e indutores. Por que custou a se entender a onda eletromagnética, até medir-se esse sinal? Um exemplo para responder essa pergunta. Vamos considerar uma situação prática. Um campo de 10 mV por metro em 10 MHz. Então, temos amplitude do sinal, tensão por unidade de comprimento, mV por metro, e na frequência de 10 MHz. Vamos considerar a aplicação em duas situações, cobre e ar. Vamos considerar o ar como sendo vácuo. Vamos determinar a densidade de corrente em cada uma das regiões, comparando os valores de corrente e comentando.
sabendo-se que a condutividade do cobre é 5,8 vezes 10 a 7 Siemens por metro. Substituindo, sabemos que a densidade de corrente de condução no cobre é sigma do cobre vezes E. Substituindo pelos valores dados, temos 5,8 vezes 10 elevado à quinta ampere por metro quadrado. É uma densidade bastante elevada. Quando fazemos a mesma conta no vácuo, nós agora temos corrente de deslocamento. Nesse caso, nós temos substituindo pela equação. Nós tiramos o J porque nós queremos considerar apenas um módulo. Então fica ômega epsilon E. Substituindo, temos 5,6 vezes 10 a menos 6 ampere por metro quadrado. Entendeu agora? A relação entre densidade de condução e densidade de deslocamento para o mesmo campo elétrico, para o cobre e para o ar, é de 1,03 vezes 10 elevado a 11. A densidade de condução no cobre é 103 bilhões de vezes maior que a densidade corrente de deslocamento no ar. Isso explica, até hoje é difícil você medir esses sinais. Em geral, a corrente de deslocamento é muitíssimo menor que a de condução que se encontra nos condutores. Daí essa dificuldade. É como você detectar 1 grão de sal dentro de 5 quilos de açúcar. Temos então agora as equações de Maxwell em todo o seu esplendor. Nós analisamos já em vídeos anteriores. Divergente de D igual a ρ, a fonte do campo elétrico é a carga elétrica. Não existe a carga pontual magnética, divergente de B igual a zero. Nós temos a lei de Faraday, rotacional de E igual a menos dρ de B, dρ de T. E agora a lei circuital de Ampère, no primeiro termo J, que é a lei de Ohm, e o segundo termo, que é a contribuição de Maxwell, dρ de D, dρ de T, que é a onda eletromagnética. Deixe seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Ajude o canal. Esse é um canal dedicado para o pessoal curioso, interessado no eletromagnetismo, que está cursando escola técnica, faculdade, já cursou, a todos aqueles interessados em conhecer um pouco mais. Isso só vai ser possível se você der o seu like e o algoritmo do Google entregar essa indicação a outras pessoas. Muito obrigado. Se você está interessado em outros vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas ou mesmo sistemas de comunicações, você encontra mais de uma centena de vídeos aqui mesmo no canal. Você pode, por exemplo, ter uma sequência de 8 vídeos só sobre equações de Maxwell. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora. Inscreva-se no canal, acione o sininho para você ser sempre notificado dos novos vídeos que são lançados. Muito obrigado e até a próxima.